Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saudade de estar aqui nesse espaço super gostoso, né? De compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. E aí, para hoje, eu trouxe um tema que ele tá na pauta e a gente está num momento social que ele tá cada vez mais recorrente, mas ao mesmo tempo, a minha convidada, ela vai afinar um pouco essa discussão. Por quê? Porque ela vai dar um panorama acadêmico também ao tema. Então eu trouxe aqui o olhar sobre a população negra no Brasil atual e a produção do conhecimento científico. Olha que baita discussão. E, gente, para fazer esse diálogo comigo, não podia deixar de convidar ela, professora Itamires Alcântara, nossa professora aqui no curso, né? Alguns de vocês já conhecem, alguns foram até orientandos da professora em pesquisa, e a gente vem para esse bate-papo aqui. Professora, boa tarde. Olá, agradeço professora. Sua presença. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema importantíssimo, né, e urgente de ser discutido, que me toca pessoalmente, sim, mas também academicamente. Eu venho pesquisando um pouquinho sobre isso, né? Então eu gosto muito de conversar sobre esse tema, então eu agradeço demais o convite. Muito obrigada. Eu fico muito feliz da professora aceitar o nosso convite, né? Só relembrando para vocês já conhecem a professora. Professora assistente social, é doutoranda, né? Eu já tinha até colocado aqui ela doutora. Ela, não, eu defendo agora no segundo semestre. Mas a pesquisa dela tá mega avançada porque a gente já debateu em vários momentos aí. E a professora está presente no curso conosco em várias disciplinas. Quem é aluno de TCC, né, tá sempre vendo a professora ali dando as orientações, e outras disciplinas também. Então, mas vale a pena, às vezes, a gente fazer essa parada para conversar sobre um assunto que a gente vive ele socialmente no contexto. A professora falou que o tema toca ela pessoalmente, ele me toca também, que é quando a gente olha a questão da produção do conhecimento e a gente olha o processo de inclusão e aceitação da contribuição do pesquisador negro, que não é simples, né, professora? Exatamente. A minha trajetória com o tema começou um pouco antes de eu entrar na universidade, né? E foi justamente pensando sobre isso, sobre autores e autoras negras. E muitos diziam que não existiam autores e autoras negras, existia uma baixa produção sobre o tema. E quando eu entrei na universidade, que me deparei, né, com aquela diversidade de autores e autoras, lógico, não da forma como a gente gostaria, pelo processo histórico, né, de exclusão de pessoas negras do ensino superior, mas quando eu entrei na universidade e vi que se tinham, sim, autores e autoras negras produzindo sobre diversos temas, né? Pensando o Brasil de maneira geral, e não desde agora, né? Autores e autoras que estão aí de longa data pensando sobre os nossos problemas atuais. Então aquilo me encheu os olhos, assim. Então foi assim que eu encontrei o tema e percebi que sim, a gente pode entender a nossa realidade a partir, sim, da contribuição teórica, acadêmica também, de autores e autoras negras, embora, muitas vezes, na nossa formação profissional, né, nas diversas formações profissionais, de maneira geral, a gente tenha uma baixa, né, aceitação, poucas disciplinas, né, poucos professores e professoras acabam muitas vezes utilizando autores e autoras negras, mas a gente tem avançado nesse sentido. Mas é interessante também quando você coloca isso, professora, porque também nos chama a atenção, como a professora falou assim, olha, eu fui procurar, tinha pouca produção, mas pouca utilização daquilo que tinha, e a professora ela nos chama uma atenção. E nós que estamos na academia é importante que quando nós utilizamos um autor, é importante a gente ir lá saber quem é esse autor. A gente pesquisar, saber da história dele, do contexto, de como ele escreve e por quê. E isso é importante. Mesmo para vocês que estão começando agora nessa caminhada na academia, estão na graduação, é importante fazer isso. Essa foi uma coisa que eu aprendi também na especialização. Na graduação ninguém me disse isso, né? Mas lá na especialização eu entendi que eu preciso saber quem é esse autor. Porque se eu não sei,
fica difícil também fazer uma análise do discurso que ele está apontando, né? Exatamente. A professora Conceição Evaristo, que é uma autora, né, que dispensa apresentações, né? Ela é uma autora maravilhosa. Ela tem uma noção que ela chama de escrevivência. E aí, quando você me fala isso, eu fico pensando na implicação, e aí eu estou falando especificamente de autores e autoras negras, porque é o nosso tema, né? Mas da implicação que os autores e autoras negras têm com as pesquisas que desenvolvem, né? Muitas vezes, essas pesquisas, elas falam da própria trajetória pessoal também dos autores, né? E eles vão se aprofundar nesse tema muito por viver na pele e perceber ao seu redor como a realidade do racismo, né, do sexismo, enfim, das diversas opressões que nos atingem, né, atingem esses autores. Eu falo isso pensando na minha própria trajetória também, né, enquanto uma estudante negra, por exemplo, na universidade, que entrei e me deparei com aquele mundo novo, né, universidade, né, ensino superior, várias questões, várias discussões, e me pensei naquele espaço. Então eu fui estudar estudantes negros que entraram pelo sistema de cotas, pelas ações afirmativas. Uma posição que eu mesma estava, né? Porque entrei no ensino superior a partir do sistema de cotas, das ações afirmativas, da luta do movimento negro, para que pessoas negras adentrassem a universidade, né? Então, eu fui produzir, pesquisar academicamente aquilo que eu própria vivenciava, né? Então, é muito interessante quando você fala isso, de conhecer os autores, porque quando a gente vai olhar a trajetória da maioria dos autores negros e negras, eles vão desenvolver pesquisas que falam sobre né, questões que os tocam pessoalmente, né, e vão pensar intelectualmente sobre isso. Então, isso é muito interessante, assim, de conhecer. Nossa, professora, e quando você traz essa reflexão, principalmente sobre as ações afirmativas, o seu interesse em estudar, essa entrada, esse ingresso desse estudante pelas cotas também, que há toda uma polêmica ainda envolvendo, né, nós ainda precisamos discutir mais, você me faz lembrar de uma canção, o pessoal que é do Paraná, alguns já ouviram, mas assim, ela está no YouTube, então o Brasil inteiro aí pode acessar, que é a Bia Ferreira, e ela tem uma canção que chama Cota Não É Esmola. E é uma canção, a pegada é muito boa, né? Eu adoro a pegada o ritmo musical que ela adota, mas ela faz toda uma reflexão sobre isso. E amarrando um pouco com a questão, essa canção dela que você também conhece, e que a gente está deixando o link aí para vocês depois, acessa lá para você ver se vai gostar. Gente, ela tem um repertório ótimo. Eu indico outras também, tá? Destaquei essa, mas indico outras. Mas aí, professora, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, então já amarrando essa questão da pesquisa, com a ideia de que cota não é esmola, das ações afirmativas, como que você avalia que essas ações têm contribuído para romper essa barreira do acesso do intelectual negro à sua produção e visibilidade? Sim. Historicamente, né, comentando rapidinho sobre a música, de fato, acessem, né, e a própria Bia Ferreira, ela é maravilhosa, então não deixem de ver. Mas, historicamente, a gente tem um sistema de ensino superior que se construiu extremamente elitizado, né, e reservado aí, principalmente a uma elite branca, né, no Brasil. E com a luta do movimento negro, né, nos momentos mais contemporâneos, agora principalmente a partir dos anos 2000, a gente tem um foco no ensino superior de lutas para a entrada de pessoas negras no ensino superior. Uma luta que está sendo vitoriosa, né, apesar dos ataques, né, das discussões que sempre suscita, mas é uma luta que conseguiu ser efetivada, né? Hoje, embora não seja o ideal, a gente tem sim um número expressivo de estudantes, né, negros e negras na universidade, e esse processo mudou a universidade, né? Então a gente encontra hoje uma diversidade muito maior de temas a serem discutidos,
A gente que está em programa de pós-graduação, a gente vai vendo, né, os temas de pesquisa, as linhas de pesquisa sendo diversificadas, coisa que há um tempo atrás não era tão nítido ver, né? Então, a gente tem, com a entrada maior de estudantes negros e negras na universidade, a gente tem sim uma ampliação de discussões que tocam a nossa realidade, um aumento, né, de utilização do pensamento de autores e autoras negras, e isso contribui muito para a gente pensar mais amplamente a nossa realidade, né? Então, olhando para a formação que eu fiz, que foi em serviço social, a gente vê hoje, né, nitidamente, quando a gente olha, uma diversificação enorme de autores, né, e autoras negras, pensando a profissão, pensando a realidade de maneira geral, e a gente vai observar esse movimento em diversos outros campos, né? A gente olha para a psicologia, olha para as ciências sociais de maneira geral, né? E a gente percebe como isso tem alterado a forma como a gente lê a realidade. Então, eu acho que é muito benéfico assim, para a gente, né? Pensar formas de transformação social, avanço nos direitos sociais, que é pensar a nossa própria realidade. A gente tem um Brasil que é composto majoritariamente por pessoas negras, né, que foi construído aí a partir do processo de escravização, mas também de luta dessas pessoas. Então, a gente não pode tapar os olhos, né, e não observar essa realidade que está aí posta para a gente. Então, de fato, assim, eu olho com muita alegria, apesar dos pesares, esse processo de ampliação de entrada de estudantes negros na universidade. Acho que trouxe muito benefício assim, para a gente pensar mais amplamente mesmo a nossa realidade. Com certeza, professora. E aí, a professora ela dá um gás para a gente, né? Um alento também, porque historicamente está sendo construída essa entrada, esse caminho. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem as legislações, a gente tem as políticas públicas, mas a gente tem um processo de mudança de mentalidade da comunidade. E mudança de mentalidade, historicamente, ela demanda tempo. Sim. Tempo, construção, trabalho, que é o que nós estamos fazendo. Professor Itamires fazendo essa discussão lá na sua tese de doutorado, outros fazendo essa discussão em artigos. Nós temos artigos de TCC agora do Serviço Social que o pessoal está fazendo essas discussões. E é muito importante. E aí, gente, gostaria de ficar aqui um tempão nesse papo, né? Mas a gente tem um tempinho limite, o pessoal já está me olhando aqui, lembrando para mim o meu tempo, mas em outros momentos a gente vai dialogar sobre isso, mas a ideia é de trazer um pouco essa reflexão, tudo isso que a professora Itamires compartilhou. Por quê? Porque nós precisamos começar a pensar fora dessa caixinha quadrada que desenharam para nós, primeiro dizendo que cota é esmola. E quantos próprios negros a gente ouve isso? Falta de informação. Então, você que é acadêmico, não pode mais falar isso. Senso comum lá fora, a gente vai mudar. Mas você que está na academia, não. Risca isso da sua fala, começa a estudar. Você não sabe? Pesquisa. Tem dúvida? Entre em contato com a gente. Exatamente. A gente disponibiliza um material. E aí eu vou passar a palavra para a professora Itamires fazer as despedidas dela. Eu sei que vocês queriam mais, mas não dá. Infelizmente não dá mais tempo, né, para a gente prolongar o assunto. Mas a gente promete que volta em outros momentos, e é um prazer compartilhar essas pílulas, esses momentos de reflexão com vocês, não é, professora? Professora, eu queria agradecer, né, a possibilidade de discussão, né, de ampliação do debate, da conversa agradável que a gente teve. Eu gosto muito de discutir esse tema, né, para mim é super importante, além de ser, né, um tema de pesquisa meu, né, de aprofundamento, é um tema, né, que eu tenho uma responsabilidade pública, vamos dizer assim, né, de defendê-lo e de discutir. Então, deixo aqui o meu agradecimento e um recado para que a gente se aprofunde, né, como a professora trouxe, busque referências, busque ler sobre o assunto, busque no seu tema, no que você for discutir, no que você estiver pensando,
autores e autoras negras que contribuam para o debate. É super importante que a gente amplie as nossas referências. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento e o meu pedido para que a gente avance sempre na discussão. Então, muito obrigada. Obrigada a você, professora, por compartilhar esse momento conosco. Gente, uma alegria a gente estar aqui. Teremos outros espaços aí. Lembra que a gente tem lá em novembro a nossa discussão Vidas Negras Importam. Então, essa discussão ela continua lá. Espero vocês em novembro também, tá? Beijos.